Oi, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer a vocês por o convite aí que eu fiz, né? E vocês todos terem atendido. Hoje nós estamos aqui para fazer um debate, né, entre a gente sobre ah, assuntos relacionados a condomínio, né, que é a nossa área. E eu gostaria, primeiramente, de fazer uma apresentação de vocês. Estão aqui nesse encontro o doutor André Sarudiansky, bacharel em Direito, especializado na área de Direito Imobiliário e na área condominial. Doutor Luiz Henrique, também com uma larga experiência no ramo, tem 27 anos de experiência no ramo condominial, é bacharel em Direito também. Além disso, com formação Master Business, MBA em Executivo de Gestão Financeira. Dr. Marco Antônio Medeiros e Silva, também trabalhando já no ramo há mais de 15 anos, com larga experiência, bacharel em Direito também, e especializado na área do Direito Processual, especialista na área condominial também. Eu, Ibson Loponte de Medeiros, especialista na área de condomínio, trabalho e sou diretor da Predial BR, administradora de condomínios. Nós estamos aqui hoje, pessoal, para discutir alguns pontos que, durante essa pandemia, tanto, vamos dizer assim, assusta um pouco os síndicos, né? Nós estamos aqui para ajudar e tentar entender o que está acontecendo e qual é a melhor solução para os síndicos. Então, esse nosso bate-papo, ele é o condomínio e os pontos críticos da pandemia, né? No item 1, eu gostaria que vocês já cada um se pronunciasse, desse a sua opinião, quanto aos limites que cada síndico tem face a uma situação de pandemia. Então, por exemplo, o fechamento de áreas comuns nos condomínios. O síndico tem esse poder? O síndico pode fazer isso? O que o síndico deve considerar nesse momento? Em relação à proibição de reformas, limitação de acesso à área privada. Então, isso tudo nós vamos discutir nesse primeiro ponto, tá, pessoal? Gostaria de dar a palavra a cada um de vocês e a gente falar primeiramente sobre o fechamento de áreas comuns. Doutor André, por gentileza. Um tema bem relevante, bem polêmico, né? Porque a gente se posiciona, a gente já havia conversado anteriormente, né? E a gente já tinha se posicionado pela possibilidade, né? De dizer para os síndicos que eles podem sim fechar as áreas comuns, restringir, proibir o acesso para as áreas de lazer, né? Principalmente, em decorrência de uma interpretação da lei, né? Agora, na minha opinião, quando a gente vê a edição da Lei 14.010, né, que o Congresso visava dar poderes para o síndico, poderes expressos, né, para o síndico restringir, enfim, proibir a utilização das áreas comuns, e com um veto presidencial, eu acho que acaba incendiando a polêmica, né, porque você poderia ter uma corrente contrária, porque o direito não é fechado, né? A gente está dando a nossa interpretação, lógico, com base ali nas dogmáticas do direito, nas normas de interpretação que a gente aprendeu durante o curso de direito, né? Interpretando a lei da nossa forma, dando a nossa opinião. E, obviamente, a gente não pode desprezar a existência de entendimentos contrários, né? Então, doutor André, aqui um adendo nisso aí, a Lei 14.010, esse poder de veto, de fechamento da área comum, ele estava no artigo 11, que o artigo 11 foi totalmente vetado, né? E a razão do veto desse artigo dizia que era que você dar poderes excepcionais ao síndico tiraria a autonomia das deliberações da Assembleia.
Então, eu tenho que ponderar alguns fatores nesse aspecto. O primeiro é o seguinte, o uso de área comum, a princípio, ele está realmente disciplinado num regimento interno, certo? Só que, se a gente for pensar, a gente tem também o artigo 1348, que no inciso 2 diz que compete ao síndico representar ativa e passivamente a coletividade visando a defesa dos interesses comuns. Então, acho que tem um choque disso aí, né? Porque, para mim, o artigo 1348, num caso do síndico entender uma necessidade extrema visando a segurança da coletividade, ele dá esse poder sim, entendeu? Esse é o meu entendimento. Caso contrário, a gente teria o síndico um mero fantoche da comunidade, sem ter um poder discricionário de decidir o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Mas eu entendo que eu, por exemplo, se eu estivesse no lugar do síndico e num caso de pandemia um pouco mais generalizada dentro do meu condomínio, eu fecharia o uso de área comum sem sombra de dúvida. E a revelia do veto desse artigo número 11. Doutor Marco, o que você acha? Além disso, né, complementando o que o doutor Luiz Henrique está falando, as convenções do condomínio também tratam que o síndico ele pode agir para resguardar a saúde e a segurança dos condôminos, né? Normalmente a convenção trata dessa questão. Então, realmente, internamente, o síndico deve agir dessa forma. Se ele verificar que a situação de abertura das áreas comuns podem prejudicar tanto os condôminos quanto até os funcionários do condomínio, o síndico pode agir, sim, e determinar o fechamento dessas áreas para resguardar a saúde e a segurança dos condôminos e dos funcionários, que também é bem importante. Entendi. Eu sou síndico também, né, há vários anos, 17 anos que eu sou síndico, e eu participo de vários grupos de síndico. E a decisão, praticamente, unânime dos síndicos nesse momento de pandemia foi realmente fechar essas áreas comuns, entendeu? Até hoje existem condomínios, eu acho talvez uma grande parte, ainda mantém fechado as áreas comuns. Mas muitos dos síndicos têm dúvida até hoje sobre essa legalidade. Por isso que a importância da gente estar discutindo isso nesse momento, né? Em relação à proibição de reformas, eu digo reformas, inclusive, nas áreas comuns e nas unidades. Doutor André, o que o senhor acha? É isso, aí acaba que a questão fica mais polêmica ainda, né? O síndico, se a gente não encontra poderes conferidos pelo regimento, pela convenção, né? O síndico, com base na legislação, não tem poderes para poder interferir numa obra, mesmo dentro desse contexto de pandemia, né? Então, o que muita gente tem feito, né? Porque isso é tipicamente problema de vizinhança, né? Não é todo problema de vizinhança, na minha opinião, que cabe o síndico interferir, né? Você tem regras específicas sobre isso, não necessariamente afeta aí a questão do direito condominial, né? Direito de vizinhança é uma disciplina à parte, né? Tem uma interseção aí, mas no fim das contas, acaba caindo nessa parte em que cabe o vizinho que tá incomodado tomar as devidas providências, né? No caso, a gente ficou sabendo de diversas decisões judiciais aí, nas quais o juiz interferiu, né? Foi e mandou interromper e deu as razões, né? E realmente, se for analisar as decisões, você pelo bom senso, você acaba acatando ali alguns argumentos, mas dentro da técnica do direito é realmente muito polêmico, né? Dentro do direito de propriedade, enfim. Mas, doutor, sim. A gente já tem decisões aqui do Judiciário do Distrito Federal que proibiu realmente a reforma. Sim, sim. E esse caso, falando no aspecto de pandemia, eu entendo que o Judiciário vai tratar caso a caso, né? E aí eu acho que a gente não pode fazer uma interpretação literal do texto e falar, não, o síndico não pode evitar a obra. Depende da obra, eu entendo também que ele possa evitar, sim.
tá? Pode proibir. Então, acho que no caso em si que teve aqui no Distrito Federal, era uma obra, uma benfeitoria voluptuária dentro do apartamento, sem nível de emergência nenhuma. E eu acho que esses fatos analisados nos autos é que vai determinar a efetividade do que o síndico pode fazer ou não. Então, isso também foi matéria que foi vetada, né, na Lei 14.010, mas eu também entendo que, em se tratando de pandemia, hoje nós temos uma realidade onde as pessoas estão em home office, as crianças estão estudando em casa, você tem um nível de tensão e ansiedade muito maior. Eu acho que o direito não pode se virar as costas para isso. Isso é uma realidade que a gente tem que encarar, né? Exatamente. Então, a questão da propriedade privada é um direito é garantido pela Constituição, mas no caso aí eu acho que tem que ponderar o direito à função social, inclusive, e o direito da coletividade, né? Sossego, do trabalho, todo mundo em home office. O interesse da coletividade no direito vai sempre preponderar sobre o direito individual. O que eu quero dizer também, fazendo um adendo nisso daí, a gente não está discordando, na verdade a gente tentando enfrentar uma gama infinita de situações, né? Realmente não dá para a gente generalizar e botar todos os casos dentro de uma mesma solução. Então, assim, o que eu digo é o seguinte: o síndico tem que tomar cuidado, porque às vezes o ordenamento jurídico proíbe que você pleiteie por direito alheio, né? Então, vamos supor que o incômodo num condomínio X seja tenha um condômino só que esteja incomodado com algum tipo de reforma ali, entende? Então a gente eu não consigo enxergar a legitimidade do condomínio para atuar nessa situação, pelo menos em relação ao barulho, né? Não digo em relação ao trânsito de pessoas, que também é uma outra situação à parte, né? Agora imagine, por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo armários, que só tem um marceneiro que esteja atuando lá. Você não tem um trânsito de muita gente, você tem um marceneiro que entra e que começa a martelar, e se de repente esse barulho incomoda apenas uma pessoa, a gente tem que tomar cuidado que o ordenamento tem algumas travas também, né? Doutor Marco. Por isso que eu falei que eu acho que isso vai ser estudado caso a caso e, no caso, na situação do síndico necessitar intervir, é fundamental que ele se municie de provas, né, onde possa demonstrar ao juiz, ao magistrado, que esse interesse coletivo está sendo lesado, entendeu? Conforme bem falado já, vai ser a necessidade de caso a caso, realmente. O síndico não pode simplesmente proibir uma obra porque está no período de pandemia, né? Se a obra realmente não houver um incômodo, não tiver um trânsito grande de funcionários, poderia ser realizado sim. Mas nesse período as pessoas estão mais sensíveis em casa, as adolescentes e as crianças estudando, né? Isso daí incomoda bastante. Normalmente a obra é no horário pela manhã e à tarde, horário de estudo e trabalho de quem está em casa. Então, deve ser ponderado todas essas questões realmente, mas acredito que o síndico, sim, se houver um incômodo elevado que comprometa a coletividade, né, conforme foi falado, o síndico pode intervir, sim, solicitar que seja paralisada a obra e, caso não seja, necessária uma demanda judicial. A gente já tem algumas decisões do DF e acredito que o nosso tribunal está seguindo nesse sentido, sim. Se houver incômodo da coletividade, o judiciário vai mandar suspender a obra, pelo menos nesse período de pandemia. Só mais uma colocação que eu acho importante sobre esse assunto, né? Logicamente que na hora do juiz analisar a questão, ele vai tomar em conta a natureza da obra que está sendo feita, né? Se é uma obra necessária ou se é simplesmente uma obra voluptuária, né? E com certeza, enfim, cada caso vai ser um caso, né? Eu gostaria de destacar para vocês, em relação a esse assunto, deixei para falar no final, que eu, como síndico e como administradora de condomínio, a gente ouve diariamente, né? E a gente se coloca muito no lugar do síndico. A gente tem que lembrar que desde março o síndico sofre uma pressão muito grande
por aqueles proprietários, por aquelas pessoas que estavam iniciando uma obra, até mesmo necessária por diversas vezes, e ele foi obrigado a impedir, a fechar o acesso. E isso nós estamos completando agora em junho 3 meses. Muitas vezes o síndico ele sofre uma pressão dentro do condomínio, onde chegamos num ponto onde que a gente já começa a perceber que os síndicos estão começando a flexibilizar esse acesso, entendeu? O síndico começa a analisar se aquela obra é necessária, se não é, se pode aguardar, se não pode. Então, assim, eu acho que é importante ouvir vocês para até o síndico ter um embasamento melhor para tomar uma decisão. Eu acho que isso aí essa informação, esse debate é muito... Mas, Ives, é importante ressaltar isso. Muitas síndicos procuram a gente querendo que a gente dê uma posição objetiva. Pode ou não pode. Isso não tem como uma área jurídica ou síndico avalizar isso. Isso vai depender do caso concreto. Então, dependendo do nível de obra, dependendo do nível de incômodo, eu acho que são os parâmetros onde o síndico deve vetar a obra ou não. Obviamente que, legalmente, hoje, ele não tem dispositivo nenhum que dê esse poder de veto a ele. Ou seja, isso teria que ser feito por meio do judiciário. Exato. Tá? Tem que fazer através de uma ação para embargar a obra, para suspender a obra. Então, ele não tem meios legais, porque a Constituição não dá esse poder, o Código Civil não dá esse poder, e a Lei 14.010, o artigo foi vetado. Então, legalmente, ele não pode vetar a obra. Então, às vezes, você fala, eu posso proibir? Não, proibir isso não pode. Agora, tenta primeiro na via administrativa, conversar, ver se ele não pode prorrogar essa obra. Se ele começar a incomodar, cabe uma ação judicial para suspender a realização da obra. Sem dúvida. Porque as pessoas, no início, começaram a entender essa situação, né, da pandemia. Eu acho que houve uma grande colaboração das pessoas. Agora a gente já começa a sentir que a demanda judicial já vem acontecendo com mais frequência, né? Alguém mais gostaria de falar sobre esse assunto? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente, no item 2, o que diz a Lei 14.010 e, em particular, o veto do artigo 11, inciso 1, né? Que seria o artigo 11, em caráter emergencial, até o dia 30 de outubro de 2020, além dos poderes conferidos ao síndico pelo artigo 1.340. Isso é o que a gente falou agora. E a restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação do Covid, respeitando o acesso à propriedade exclusiva. Esse assunto já foi discutido aí no item 1, juntamente, né? O que eu tinha falado no começo, né, se me permitir rapidinho, o que acontece? Eu vinha falando que o fato da lei ter trazido poderes expressos, né, pode incendiar o debate, porque é fácil você fazer uma leitura seguinte, de que o Congresso editou uma lei visando dar poderes que antes não existiam, né, e que, portanto, pelo veto, continua inexistente o poder que o Congresso queria dar para o síndico enfim, vetar o uso de áreas comuns e em relação à questão das obras também, né? Apesar de que, assim, eu deixo bem claro que eu mantenho a minha posição, como a gente já vinha, o primeiro item que a gente conversou, a gente fez uma interpretação, eu vou no mesmo sentido do doutor Henrique, 1348 do Código Civil, inciso 2, ele permite o síndico fazer a defesa dos interesses comuns, né? Já tive questionamento nesse sentido, já me posicionei nesse sentido para vários clientes, dizendo que é uma interpretação, enfim, o operador do direito está ali para ler e interpretar a lei, né? Agora, a gente precisa ressaltar, viu? Porque isso daqui pode virar uma polêmica, sim, porque essa interpretação é bem fácil de ser dada, né? Essa que eu falei de que o Congresso visava a instituir poderes que antes não existiam e o veto presidencial, né? É só importante ressaltar também que essa lei, a 14.010, ela é um período transitório, né? Realmente só nesse período de pandemia. E não é porque que houve o veto, quer dizer que, só para resumir, não quer dizer que o síndico não tem competência para isso.
É porque houve o veto que permitia o síndico fazer, quer dizer que ele não possa fazer. Existem outras leis, como o Código Civil, que determina realmente que o síndico tem autonomia para isso. Inclusive, algumas convenções tratam assim também, né, desse poder do síndico. Então, para a segurança e a saúde dos condôminos, o síndico pode agir. Perfeito. Pessoal, então vamos ao item 3 do nosso encontro. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, né? Assembleias virtuais. Pode ou não pode? Deve ou não deve? O prazo até 30/10/2020. Vocês acham que é curto? Bem, artigo 12. A Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino por esse meio será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Doutor André Sarudiansky, gostaria que o senhor se pronunciasse em primeiro lugar. Pois é, isso. Mesmo antes da edição da lei, já tinha me posicionado de que é possível realizar a assembleia por meio virtual, só que a gente tem vários poréns aí, né? Essa talvez seja a questão mais... Bom, enfim, dizer que é a mais polêmica não dá, porque todas são, né? Mas essa daí tem mais implicações, né? Porque o Código Civil, ele manda você fazer assembleia, né? Se o síndico não fizer assembleia, 1/4 dos condôminos pode fazer, e se 1/4 dos condôminos não fizer, qualquer condômino pode pedir para o juiz fazer. Isso no que se refere à assembleia ordinária, né? Que é aquela que está expressamente na lei como de competência para eleger síndico, conselheiros, prestar contas, né? Enfim, assuntos centrais aí na vida de um condomínio, né? Perfeito. Enfim, Doutor Luiz Henrique. Isso daí talvez seja as maiores consultas que tem chegado a gente nesse sentido, né? Eu, inclusive, discordo de muitos pareceres que eu tenho lido, inclusive de pessoas bem renomadas no segmento. Já li parecer, inclusive, de especialistas dizendo que o síndico não pode fazer, porque não tem regulamentação que permita fazer. Então, eu vou... Primeiro, o seguinte, o artigo 1350 do Código Civil diz que compete ao síndico convocar anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na Convenção. Primeiro ponto. Se a forma prevista na Convenção está lá, que a reunião será realizada no salão de presença do condomínio ABC, para mim é taxativo, não tem como o síndico realizar a Assembleia por outro meio. E o local do debate está previsto na Convenção, caberia a ele fazer uma alteração dessa Convenção. Agora, se nós temos, no caso, que muitos casos de clientes nossos não diz o local onde vai ser realizada a convenção, a Assembleia, só fala que no mês de janeiro o síndico convocará a Assembleia para deliberar, eu vejo totalmente possível e acho até desnecessário uma lei autorizando a Assembleia virtual. Por quê? Porque a lei não diz onde é que você vai estar. Se a lei nem a convenção determinam qual o ambiente, qual o fórum desse debate, o meio virtual é um deles. Então, não vejo problema algum, porque o que é uma assembleia? É uma reunião de pessoas para deliberar a respeito de alguns assuntos pré-definidos, estabelecidos na forma de um estatuto, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma assembleia. Então, se nós estamos aqui, nós quatro, e nós aqui decidindo que isso aqui é uma assembleia, é uma assembleia. Eu estou aqui com a opinião, com a possibilidade de dar minha opinião, de retrucar uma posição contrária. Ou seja, o meio virtual, eu não vejo problema algum, eu acho que isso não é o foco, né? Eu acho que o grande problema que se tem é, primeiro, o costume,
Nós não temos o costume de fazer a reunião por esse meio, e outros aspectos que o síndico tem que tomar cuidado. Quais são? A convocação, que, a princípio, ele vai obedecer a mesma forma da apresentação física, mas dizer qual a plataforma, como é que ele vai fazer essa lista de presença, como é que ele vai checar a assinatura, como é que ele vai checar as procurações. Isso é um outro problema que pode gerar itens que pode vir anular uma assembleia por meio do computador, num ambiente virtual. Agora, o simples fato da assembleia se realizar no meio virtual, caso não haja impedimento da convenção, ou caso a convenção não estabeleça um outro local, eu não vejo problema nenhum. Se o síndico tem condições de convocar todo mundo, se ele tem um mecanismo onde ele pode checar as assinaturas, se ele tem um mecanismo, ele pode previamente ver as procurações. Quer dizer, qual o problema de você fazer uma reunião no meio virtual? Eu vi muitos pareceres, não pode, porque a lei não tem lei que autorize. Não existe nada disso, não tem lei para autorizar um meio virtual. O que você tem que fazer é obedecer os requisitos formais para a sua assembleia ocorrer. Então, a convocação tem que ser para todo mundo. Mas as pessoas podem alegar que não tem computador. Isso é complicado, né? Eu acho que isso, hoje em dia, em 2020, isso não é fundamento que sirva. Agora, se você falar assim, não, mas a pessoa pode alegar que ela não tem hábito de computador, é uma pessoa de idade. Aí nós estamos falando de mudança de mentalidade, mudança de costume. Há alguns anos atrás também, minha mãe, se eu falasse que ela tinha que fazer uma transferência para um amigo no banco através do celular, ela ia falar que eu estou doido. Hoje ela faz. Então, é questão de mudança de costume. Mas, nesse aspecto, eu li muitos especialistas e eu vi, olha só, quase unânime, viu? As pessoas dizendo que o condomínio não pode fazer assembleia por meio virtual. Porque isso foi, inclusive, antes da Lei 14.010. Porque não tinha base legal para isso acontecer. Eu discordo totalmente, sou totalmente contrário. O que eu acho tem que ter segurança nos requisitos formais para validar uma assembleia. Só isso. Se o condomínio tiver essa segurança, para mim está tranquilo. Concordo plenamente com o que o doutor Luiz Henrique falou. Realmente a gente tem que verificar os aspectos formais de uma assembleia. Convocação com prazo de antecedência, dar oportunidade de todos os condôminos se manifestarem. Se realmente um condômino ou outro não vai participar, isso acontece numa assembleia presencial também. Se não tem condições de conseguir um computador, um celular, hoje as plataformas, até pelo celular, você consegue ter acesso. Hoje o judiciário está fazendo audiência pelo computador. Exatamente, o judiciário está fazendo... E não adianta réu ou autor falar, não, eu não tenho computador, se vira. Isso não existia previamente no regimento interno. Sim. Não existia previamente no regimento interno do tribunal. Realmente, nesse período de pandemia, foi necessário se fazer uma audiência virtual e está sendo feito. Da mesma forma, vai ser uma assembleia. Então, realmente, se o condomínio se preocupar com os requisitos formais, encaminhar com prazo de antecedência, qual que vai ser a plataforma que vai ser utilizada, os assuntos que vão ser discutidos, e dar oportunidade de todos se manifestarem, não tem por que ser questionado uma assembleia virtual nesses termos. Até antes da Lei 14.010 também entendo dessa forma. Até antes da lei, se não tivesse vedação expressa na convenção, no meu entendimento, seria permitido. Pois não, doutor André? Bom, vamos lá. Só vou fazer uma colocação, primeiro uma colocação técnica, depois vou aprofundar um pouco mais no meu entendimento sobre o assunto, porque para mim a gente tem que tomar muito cuidado, né? O síndico tem que tomar muito cuidado, né? Vamos lá. Em relação ao aspecto formal, né? Como que vai ser realizada a assembleia? Realmente, eu concordo plenamente que não tem como você ver, pelo nosso ordenamento, não tem como você dizer que se você faz uma assembleia por meio virtual, ela é nula só pelo simples fato de você ter feito ela pelo meio virtual. E por que eu digo isso, né? A gente precisa, quando vai tratar de nulidade de negócio jurídico, a gente olha o artigo 166 do Código Civil. E lá ele vai dizer que
se você violar uma formalidade que estiver prescrita na lei, aí você tem um negócio jurídico nulo, né? Enfim, você analisando o artigo 166, se você conseguir encaixar a hipótese de você usar o meio virtual para poder realizar a assembleia, se você conseguir encaixar isso daí no artigo 166, você tem a nulidade. E não se encaixa, né? Na minha opinião, assim, partindo lá da Constituição, né? Você, dentro do direito privado, né, você tem a liberdade, ou seja, você pode fazer as coisas desde que ela não esteja proibida pelo ordenamento, né? Diferente, por exemplo, do direito administrativo, onde lá tudo é vinculado. Os atos administrativos eles têm que estar previstos em lei para as pessoas fazerem. No direito privado é diferente, né? Você é livre para fazer. Então, vamos supor um condomínio onde realmente todos tenham acesso ao celular, a meios eletrônicos, e eles, de comum acordo, digam assim, vamos fazer a assembleia por meio virtual, fazem a assembleia pelo meio virtual, como a gente está fazendo aqui, uma reunião, e simplesmente, se a gente tivesse numa sala presencialmente, seria a mesma coisa, né? Então, é o meio, só a forma como é feita. A lei não diz qual é a forma que tem que ser feita, então você não pode declarar nulidade simplesmente pelo meio que você está usando. Isso é o aspecto técnico, né? Agora, aprofundando um pouco o meu entendimento, eu digo o seguinte, tem que tomar cuidado porque, como o doutor Henrique falou, as pessoas não têm esse costume, né? E se uma pessoa, por exemplo, vamos supor que tem um senhor que não esteja acostumado com o meio tecnológico, uma pessoa que não esteja acostumada, e seja aquele senhorzinho que sempre está na assembleia presencial. Então, o que acontece? Tem um dispositivo no Código Civil que diz que a Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados. E disso emana muita coisa, né? E, na minha opinião, você convocando uma pessoa que não possa comparecer à Assembleia, por exemplo, esse senhor não vai poder sozinho, pelos seus próprios meios, ele não vai conseguir participar da Assembleia. Então, para mim, já é um problema. E o condomínio teria que resolver isso daí. Então, a minha orientação é, se o condomínio quer levar adiante uma Assembleia, ele precisa tomar esse cuidado. Eu acho que precisa conversar com Doutor, todos. nesse aspecto, o que eu acho que serve como sugestão é o condomínio fazer, antes de adotar essa modalidade, fazer algumas simulações com todo mundo. E aí esse senhorzinho, se não quis participar dessa simulação, foi dada a ele a oportunidade de se inteirar de como é que é o processo, né? Então, assim, eu acho que por si só a argumentação dele não ter essa prática, ela serve, sim, como um item onde isso pode ser questionado juridicamente numa ação para anular. Porém, eu não sei se isso é suficiente, né? Porque é o que eu Por si volto a falar. só. É o que eu volto a falar. Hoje, esse mesmo senhorzinho pode ser obrigado a participar de uma audiência no judiciário virtual e ele não vai poder alugar para o juiz. E a discussão pode acabar acontecendo em Sim, relação a... sim, mas eu acho que uma boa saída é... Bom, o condomínio nunca fez, não tem nada que impeça. Quais são os requisitos formais que o condomínio vai ter que obedecer e faça uma assembleia virtual, ou, se for o caso, até uma assembleia que delibere assuntos mais rotineiros, que não vai ter tanto impacto do condomínio, que não seja uma assembleia de mudança de síndico ou a aprovação de previsão orçamentária, enfim. Faça uma assembleia, ou faça uma simulação de assembleia, uma, duas, onde todos são convocados, olha, para tomar conhecimento da ferramenta, dos procedimentos. E aí, feito esses duas simulações, a pessoa não vai poder alegar que não teve conhecimento, não sabe, porque foi dada a oportunidade. E aí cabe ao senhorzinho, obviamente, pedir ajuda do filho, de parente, enfim. Né? Mas eu acho que é uma realidade que essa pandemia trouxe e que eu vou ser bem franco, isso é uma coisa agora que veio para ficar. Porque existe a comodidade, muitas pessoas, hoje em dia, principalmente em regiões como Rio, São Paulo, onde você tem um trânsito alucinante, tem pessoas que às vezes não podem participar da Assembleia, porque até sair do trabalho e chegar na residência, a Assembleia já está decorrendo. E aqui não, eu posso
discutir um assunto no condomínio, eu estando na Europa, eu posso participar e deliberar sobre alguma coisa que vai decidir no meu condomínio. Então, acho que é uma mudança que não tem para onde voltar e que tem que ser cada vez mais utilizada pelos condomínios, só observando essas questões todas que a gente já comentou, né? Sobre isso, Exatamente. é importante salientar, é importante a gente dar uma informação. Hoje a gente começa a perceber que as assembleias virtuais que vêm acontecendo, de 2, 3 semanas para cá, o quórum ele é maior do que a assembleia presencial, reforçando isso que o doutor Luiz Henrique falou agora. Essa informação, essa vontade por participar, quando ela é virtual, ela está sendo agora muito mais assídua por parte dos moradores, entendeu? O problema disso é que vai ter assembleia demorando mais, né? Porque a pessoa está numa área de conforto, né? Não tá, né? Então, a assembleia que levava 1h30 pode levar 3 horas, né? Porque está todo mundo no seu apartamento, confortável, não tá desesperado para voltar para casa. Mas isso a gente vai ver quando isso começar a ser usado em massa, né? Numa quantidade maior. Mas eu acho que é uma realidade que não volta atrás, não. Nós já conversávamos sobre a possibilidade de assembleia virtual muito antes da pandemia, né? A gente já tinha conversado algumas questões em relação a isso, que realmente era sempre um pleito de alguns condomínios, né, de alguns síndicos, porque muitas vezes tem condomínio que a gente advoga que tem 700 apartamentos, e se todos quiserem participar é impossível, porque não tem um local físico no condomínio sujeito a isso, né? Então, obviamente, a condução dessa assembleia vai ficar mais difícil também. Né? Vai ficar difícil. Mas daria oportunidade de todos realmente participarem e se manifestar, né? Olha que talvez fique mais fácil, hein? Imagina que aqui o mediador pode silenciar todo mundo, né? Ou também tem isso. Vai botar ordem, com certeza, doutor. É verdade, é verdade. Vamos dizer assim, as brigas têm sido melhor administradas, vamos dizer assim, né? Qual a tua experiência, Ibson, nessas assembleias virtuais que você participou? Oi? Qual a sua experiência nessas assembleias que você participou? Olha, a assembleia online, né, onde todos os moradores participam, ela sendo bem administrada, tendo alguém da administradora do condomínio tomando conta, sendo o anfitrião da assembleia, todo mundo consegue colocar a sua opinião, todo mundo consegue participar de uma forma educada, harmônica, onde a pessoa coloca a sua opinião e todos ouvem. E isso faz com que as pessoas procurem mais a participação. Hoje nós estamos trabalhando na Predial BR, oferecendo a assembleia online e a assembleia virtual, através a online através do Zoom, né? E a virtual através do nosso aplicativo, que é o Convite1. Então, a gente vê que o resultado está sendo excelente, que as pessoas têm participado mais. O que é mais gratificante, eu acho que para o síndico, é ele ver as pessoas participando da administração dele, as pessoas querendo participar de uma assembleia. Isso é muito bom para os moradores e é excelente para o síndico. E assim, a Predial vem realmente fazendo, apresentando aos síndicos essa formalidade através do Zoom, e é impressionante a aceitação do síndico, entendeu? O síndico está se sentindo seguro de fazer a assembleia. Mas, eu repito, é fundamental que a administradora tenha um representante seu participando dessa assembleia, desse momento. Porque o resultado mesmo, nós vamos ver quando passar um tempinho, né? E se vai haver algum questionamento desembocando no judiciário ou não. Né? Aí que nós vamos começar a ter um padrão das decisões, né? Aí que vai começar a se formar uma jurisprudência. É verdade. Isso pode acontecer. Vamos aguardar as próximas semanas para a gente ver. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Vocês foram
muito úteis aqui para todos nós. Acho que os síndicos que vierem assistir aqui o nosso encontro, com certeza vão sair enriquecidos aqui com essas informações. Gostaria de agradecer a vocês e já pretendo convidá-los para um próximo encontro, viu? Isso. Só como sugestão, depois que o pessoal visualizar aí o vídeo, pode encaminhar aí as perguntas, a gente responde aí as que forem mais comuns a todos os síndicos, tá? Tá bom. Já fica como sugestão, porque é muita coisa para ser abordada, com certeza a gente falou sobre bastante coisa aqui, mas tem muita coisa ainda, com certeza vai surgir muita dúvida em relação ao que a gente tratou aqui. Assunto novo, né? Assunto novo sempre causa polêmica, ainda mais em relação a isso. Exatamente. A lei veio com 20 artigos e 3 dos artigos, mais de 15% da lei, trata de condomínio, para ver como relevante é essa matéria. Né? É bom, como sugestão, já fica marcado já talvez para uma próxima assembleia, uma próxima reunião nossa, um próximo encontro, tirar a dúvida dos síndicos, né? Eu já aproveito a oportunidade para aqueles síndicos que estão nos assistindo e querem enviar suas dúvidas, podem usar o e-mail contato@predialbr.com.br. Nós vamos aqui levar aos advogados e, em futuro encontro, a gente esclarecer todas essas dúvidas. Agradeço a todos. Obrigado. Com Deus, pessoal. Se Obrigado pelo convite. Se mantém em casa, quem puder. Vamos. Tchau. Um abraço, até mais. Até mais.